Novembro de 1913 deixou uma marca indelével nos Grandes Lagos. O que começou como uma tempestade de outono típica transformou-se num desastre sem precedentes, que hoje conhecemos como o Furacão Branco. Esta tempestade não apenas combinou ventos extremos e ondas gigantes, foi um evento que alterou a vida de centenas de marinheiros e destruiu frotas inteiras, deixando um legado de tragédia e mistério que ainda fascina historiadores e cientistas. Inscreva-se e ative o sino para não perder nenhum dos nossos vídeos sobre mistérios históricos e fenômenos naturais extremos que desafiam qualquer explicação. A tempestade atingiu níveis de força que superavam qualquer previsão da época. Ventos de mais de 120 km por hora açoitavam o lago superior, enquanto ondas que pareciam montanhas de água quebravam violentamente contra as embarcações. Os navios, alguns deles projetados para resistir a condições adversas, ficaram completamente vulneráveis perante a fúria do temporal. Em questão de horas, embarcações de várias centenas de toneladas foram viradas, partidas ou arrastadas para locais completamente fora das suas rotas. O que realmente distingue o Furacão Branco de outros temporais históricos não foram apenas a força do vento e a altura das ondas, mas sim uma série de fenômenos inexplicáveis que se registraram antes, durante e depois da tempestade. Os diários de bordo dos navios afundados mencionam bússolas que giravam sem controlo, deixando os capitães desorientados no meio da tempestade. Alguns navios foram encontrados milhas fora do seu rumo, e marinheiros sobreviventes foram encontrados a usar coletes salva-vidas de embarcações que não eram as suas. Estes detalhes desconcertaram a comunidade científica e geraram teorias que iam além da meteorologia clássica. Investigadores modernos começaram a estudar os registros históricos com ferramentas científicas avançadas. Ao analisar as rotas dos navios e os relatórios dos sobreviventes, surgiu um padrão inquietante. Os desvios dos navios pareciam seguir zonas de anomalias geomagnéticas. Isto levou os especialistas a levantar a hipótese de que a tempestade poderia ter desencadeado interferências no campo magnético local, afetando a navegação de forma direta. Esta ideia, que há apenas alguns anos teria sido considerada impossível, agora ganha força, graças aos modelos geomagnéticos e meteorológicos atuais. Outro elemento surpreendente foram os relatos de luzes estranhas sobre o lago durante a tempestade. Testemunhas descreveram flashes verdes e azuis que iluminavam as ondas, como se o céu e a água se tivessem fundido num espetáculo elétrico. Estas luzes ocorreram precisamente nos momentos mais críticos do furacão, aumentando a confusão e o medo entre as tripulações. Alguns especialistas sugerem que poderiam ter sido descargas elétricas atmosféricas, amplificadas por condições invulgares de pressão e temperatura. Mas, até hoje, não há consenso científico completo. O impacto humano foi devastador. Mais de 250 pessoas perderam a vida, e numerosos navios foram destruídos ou ficaram irreparáveis. A tragédia mudou para sempre a navegação nos Grandes Lagos, forçando as autoridades a melhorar os protocolos de segurança e as medidas de alerta precoce. No entanto, mesmo com estas melhorias, os fenômenos geomagnéticos e elétricos associados à tempestade continuam a ser uma área de estudo que desafia os conhecimentos modernos. Os investigadores modernos também examinaram os danos estruturais nos navios recuperados. Alguns compartimentos internos mostravam fraturas que não se explicavam unicamente pelo vento ou pelas ondas, como se forças externas e desconhecidas tivessem atuado sobre os cascos. Isto sugere que a tempestade combinou fenômenos meteorológicos, magnéticos e elétricos numa sequência extremamente invulgar, capaz de criar efeitos que ainda hoje não podem ser replicados em simulações com exatidão. Além disso, a tempestade afetou a navegação tecnológica da época. Os navios dependiam de bússolas magnéticas e observações visuais, sem sistemas modernos de radar nem GPS. A interferência geomagnética pode ter causado desorientação total, contribuindo para o número de naufrágios e para a confusão geral. Isto explica por que alguns navios acabaram em locais completamente afastados das suas rotas originais, e por que certos marinheiros foram encontrados com coletes salva-vidas de outras embarcações. Os padrões de vento e corrente durante a tempestade também eram invulgares. As rajadas mudavam de direção com uma rapidez extrema, e as ondas pareciam mover-se de maneira independente, desafiando as leis convencionais da física marinha. Os estudos modernos sugerem que a interação de correntes de ar frio do Ártico com massas quentes do Sul criou redemoinhos e microclimas locais que amplificaram a força destrutiva do furacão. Este nível de complexidade faz com que o Furacão Branco seja considerado um fenômeno meteorológico único na história dos Grandes Lagos. O Furacão Branco de 1913 não foi apenas uma tempestade devastadora.
foi um evento com múltiplas anomalias, que ainda hoje desconcertam os cientistas. A combinação de ventos ciclônicos, ondas gigantes, interferências geomagnéticas e fenômenos elétricos converte este evento num mistério histórico e num desafio para a meteorologia moderna. Décadas depois do Furacão Branco, de 1913, a tragédia continua a ser um mistério fascinante para meteorologistas, historiadores e cientistas de campo. Graças a tecnologias modernas, como simulações por computador, análise geomagnética e modelagem de correntes, os investigadores têm conseguido reconstruir as condições extremas daquele novembro e compreender que a tempestade não foi apenas um evento natural, mas sim um fenômeno complexo, com múltiplas anomalias que ainda desafiam a ciência. Uma das descobertas mais relevantes centra-se na interferência geomagnética, que afetou as bússolas dos navios. Estudos recentes utilizando mapas do campo magnético terrestre da época indicam que a combinação de tempestade elétrica e padrões de fluxo de água doce e salgada nos grandes lagos pode ter gerado distorções locais do magnetismo, criando zonas onde as bússolas giravam sem controlo. Este achado explica como capitães experientes, mesmo sob condições de visibilidade limitada, puderam perder completamente o rumo, o que aumenta a compreensão da magnitude da tragédia. Comente Furacão Branco. Se acredita que a natureza ainda pode nos surpreender com forças que superam qualquer predição humana. Simultaneamente, os investigadores têm estudado os dados históricos de correntes e ondulação, combinando-os com simulações digitais de última geração. Estas simulações revelam que algumas ondas puderam atingir alturas de mais de 6 metros em poucos minutos, movendo-se em direções aparentemente contraditórias. A interação entre ventos ciclônicos e correntes internas criou um fenômeno de reforço mútuo, amplificando a força destrutiva da tempestade. Esta combinação faz com que o Furacão Branco se destaque não só pela sua força, mas também pela complexidade dinâmica que o tornou quase impossível de prever com a tecnologia de 1913. Os registros de luzes estranhas observadas durante a tempestade também receberam atenção científica. Investigações modernas sugerem que estas luzes poderiam ser descargas de eletricidade atmosférica amplificadas por variações no campo magnético local e a interação com vapor de água gerado pelo frio extremo e pelas ondas gigantes. Este fenômeno, embora pouco compreendido, oferece uma explicação plausível para os flashes verdes e azuis que os marinheiros descreveram como fantasmas sobre o lago. A ciência contemporânea indica que tempestades deste tipo podem induzir efeitos luminosos localizados. Mas a intensidade e frequência registrada em 1913 continua a ser surpreendente e ainda desconcertam os especialistas. Outro aspecto crucial dos estudos modernos é a análise forense dos naufrágios. Investigadores contemporâneos examinaram restos de navios afundados e encontraram padrões de danos que confirmam o que os diários de bordo descreviam. Algumas secções dos cascos foram fraturadas de formas que não podem ser explicadas unicamente pelo impacto de ondas ou vento. Estas fraturas coincidem com modelos de estresse induzido por correntes geomagnéticas e forças eletromagnéticas, o que reforça a ideia de que a tempestade combinou fenômenos naturais e efeitos magnéticos invulgares, criando um cenário de destruição extremamente seletivo e letal. Os cientistas também aplicaram modelos de propagação de ondas e vento para recriar os movimentos dos navios durante a tempestade. Estes modelos mostram que certos naufrágios não foram simplesmente atingidos por ondas, foram arrastados e girados por forças combinadas de vento, corrente e anomalias geomagnéticas. Este achado explica por que alguns navios foram encontrados milhas fora das suas rotas previstas e por que certos marinheiros acabaram com coletes salva-vidas de embarcações que não eram as suas. Os dados sugerem que os efeitos combinados de vento, água e magnetismo criaram microzonas de caos sobre o lago, impossíveis de antecipar para os marinheiros da época. Uma das implicações mais impactantes destas investigações é para a segurança marítima contemporânea. Embora os navios modernos contem com GPS, radares e sistemas automáticos de alerta, os cientistas advertem que certos fenômenos geomagnéticos e elétricos extremos ainda podem afetar a navegação. As tempestades combinadas com anomalias magnéticas, como as observadas em 1913, poderiam interferir com sistemas eletrônicos de precisão e gerar riscos para embarcações pequenas e médias. Por isso, os estudos sobre o Furacão Branco não são apenas históricos, mas preventivos e aplicáveis ao presente. Além disso, a investigação revelou que a interação entre frio extremo, pressão atmosférica e a geografia dos grandes lagos contribuiu para a intensidade do furacão. O Lago Superior, em particular, pelo seu tamanho e profundidade, atuou como amplificador dos ventos e ondas. Os modelos atuais mostram que áreas específicas do lago podem concentrar a energia da tempestade.
criando ondas de altura e força localizadas, que explicam os danos mais graves. Este conhecimento ajuda a planear rotas de navegação mais seguras e a antecipar os riscos em tempestades similares. Os estudos também exploraram os efeitos a longo prazo da tempestade na ecologia dos Grandes Lagos. Sabe-se que o furacão alterou temporariamente a distribuição de peixes e outras espécies aquáticas, além de modificar fundos sedimentares e mudar zonas de correntes de água doce e salgada. Alguns destes mudanças persistiram durante anos, afetando a pesca e o ecossistema local. Este tipo de análise permite aos cientistas compreender como eventos extremos podem remodelar não só a vida humana, mas também a natural na região. Outro achado fascinante provém da análise de testemunhos e registros originais de sobreviventes, combinados com reconstruções por computador. Os investigadores conseguiram recriar rotas de escape, tempos de naufrágio e sequências de colisões, obtendo um panorama muito detalhado da catástrofe. Estas reconstruções demonstram que a tempestade atuou de maneira não linear, atingindo certas embarcações mais severamente do que outras, mesmo quando estavam relativamente próximas. Isto reforça a ideia de que fenômenos combinados de vento, corrente e magnetismo desempenharam um papel crítico na tragédia. Os estudos modernos levantam novas questões sobre a frequência de tempestades extremas nos Grandes Lagos e o papel das alterações climáticas. Embora o furacão branco tenha sido único na sua intensidade e combinação de fatores, o aumento de temperaturas e padrões meteorológicos invulgares poderia fazer com que eventos similares sejam mais prováveis no futuro. Compreender o que aconteceu em 1913 torna-se vital para preparar protocolos de alerta precoce e estratégias de mitigação, evitando que a história se repita com consequências similares ou até piores. Partilhe este vídeo com alguém fascinado pelos Grandes Lagos ou por fenômenos extraordinários, para que veja como a ciência moderna está a revelar segredos que durante mais de um século permaneceram ocultos.